Oi, pessoal, tudo bem? Hoje está começando mais um episódio do Autismo Social Podcast. Hoje eu vou entrevistar a doutora Luciane Baratelli. Tudo bem, doutora? Tudo bom, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua formação profissional, sobre essas coisas. Então, me chamo Luciane Baratelli, sou neurologista infantil, sou pós-graduada em Medicina do Sono da Infância e do Adolescente. Estou nas redes sociais como Neuro Sem Neura e faço parte também do Trio do Sono, Sim. que é uma equipe que eu juntei com duas colegas para falar mais para ensinar sobre sono para profissionais de saúde. Já trabalhei em muitos lugares diferentes, já fui concursada do Hospital Universitário do Rio de Janeiro, da UERJ, já trabalhei em clínica multidisciplinar, já trabalhei em maternidade, mas atualmente estou atendendo no meu consultório apenas aqui em Niterói. Ah, legal. E o que te levou a se especializar em sono? Em sono? Sono. Então, na verdade, o que me fez... Eu já tinha essa dor desde a minha formação, Sim. porque eu percebi que, por ser neuropediatra, as pessoas me buscavam para ter uma ajuda nas queixas de sono do seu filho, mas eu não tinha aprendido muito sobre isso, sabe? Então, na formação médica em geral, a gente não aprende muito sobre sono. Não lembro de ter tido nenhuma aula na faculdade. Na residência também não, assim, tinha alguns professores que ensinavam coisas, mas muito por alto. Faz o método de extinção, vai deixando chorando, coisas muito soltas. E aí, quando eu tive a minha primeira filha, ela não dormia, então ela tinha muita queixa de sono. E aí eu vi, assim, aquilo pouco que eu sabia, eu não tinha coragem de colocar em prática com ela, porque de maneira nenhuma eu ia deixar ela no berço chorando, até que ela pegasse no sono. E aí eu comecei a estudar primeiramente por conta própria, fui atrás de livros, fui atrás de artigos, mas eu vi que de fato era pouco, foi quando eu busquei a pós-graduação. E aí um universo novo se abriu, porque eu falei assim, gente, é tanta coisa que a gente pode fazer para essas crianças, sabe? E a gente realmente não sabe. Sim, e isso foi levando você a querer mais, entender mais, a tudo isso, né? Isso, aí vai atraindo, e aí os pacientes acabam vendo que você está estudando sobre o assunto, e aí te busca mais, você vai pegando casos mais desafiadores, e você vai estudando. Então vai virando um ciclo contínuo. Entendo. E assim, é comum crianças autistas terem um distúrbio do sono? Muito, tá? Muito. A gente... Quais são os mais frequentes, assim? Então, assim, estatisticamente falando, isso varia muito de um artigo para outro, mas tem artigo que chega a falar de mais de 90% dos autistas com queixa de distúrbio de sono. Os que falam de uma incidência um pouquinho menor ficaria ali ao redor de 40 e pouco, tá? O mais comum são os mesmos distúrbios de sono que a gente vê na população em geral. Então, sem dúvida, a insônia é o quadro mais prevalente. Tanto aquela criança que demora a pegar no sono, quanto aquela criança que tem muitos despertares durante a noite, ou às vezes tem uma insônia terminal, que é aquela criança que acorda ali no meio da madrugada e não consegue mais voltar a dormir. Então, sem dúvida, é a maior prevalência, tá? Mas nem tudo é insônia. Tem outras coisas também, né? Sim, então os autistas eles podem ter qualquer distúrbio de sono presente na população geral. Então, é comum que eles tenham também a apneia obstrutiva do sono, que nem sempre é percebida. Podem ter também um quadro de síndrome das pernas inquietas, parassonias. Enfim, a lista é bem ampla. É bem ampla. Uhum. Quais são os sinais de uma criança com autismo pode estar enfrentando o distúrbio do sono? Então, a primeira queixa, em geral, é no sono em si. Então, as famílias... Não tá dormindo direito. Isso, as famílias chegam com a queixa de que é uma luta para colocar a criança para dormir todas as noites, ou é uma criança que se mexe a noite inteira, que não para, ou aquela criança que ronca durante a noite, aquela criança que tem vários despertares. Então, em geral, a queixa da família é do sono, porque a gente tem que lembrar que uma criança que não dorme é uma família que não dorme, né? Sim. Então... uma criança que está em claro, dificilmente ela vai ficar ali paradinha na cama esperando o sono vir, como um adulto. Em geral, ela vai demandar os pais. Então, as famílias ficam muito exaustas com isso, né? E são famílias que naturalmente já são mais sobrecarregadas, que já têm uma demanda maior do que famílias de crianças típicas, porque tem que levar para terapia, tem as demandas comportamentais da criança. E um ponto importante que a gente precisa lembrar sempre é que a privação de sono, ela se manifesta de maneira diferente nas crianças e nos adultos. Então, assim, enquanto o adulto, quando ele tá com sono, ou quando ele não tá dormindo bem, ele fica letárgico, fica se arrastando, pode ficar ali um pouquinho mais devagar, né, sem conseguir focar e tudo. Na criança, isso vai se manifestar como uma agitação.
Então, aquela criança que tá muito agitada, que tá muito irritada, que tá ali explodindo o tempo todo. E nem sempre a família consegue perceber que esses comportamentos são decorrentes de um sono inadequado. E assim, esses distúrbios do sono, eles podem impactar na parte comportamental e disciplinar da criança? Com certeza, com toda certeza. Então, o sono, ele é muito mais do que um período de descanso. Então, antigamente, a gente acreditava que o sono era um período de desligamento do cérebro. Então, a gente vai descansar e o cérebro vai ficar ali desligado, vai ficar muito lentinho e depois você vai acordar e vai retomar o dia. Hoje em dia, a gente sabe que o sono tem um papel muito maior. Então, de fato, ele tem uma função restaurativa. Quem já passou uma noite em claro sabe que no dia seguinte você vai ficar... Você não é ninguém, né? Exausto. Pois é. Mas ele também é fundamental para a consolidação da memória. Então, quem já viu aquele filme, Divertidamente? Que a gente que é da área de saúde mental ama aquele filme. Sim. Porque eles mostram muito isso, né? Então, é justamente durante o sono que o seu cérebro ele vai repassar ali todas as informações sobre tudo que aconteceu durante o dia, ele vai filtrando, vai determinando o que vale a pena ser armazenado, o que não vale a pena, vai juntando ali nas caixinhas de memória todo esse aprendizado. Então, não é à toa que a criança dorme mais do que um adulto. A criança dorme mais do que um adulto porque ela precisa descansar mais do que um adulto. É porque o cérebro dela está em pleno desenvolvimento. E para dar conta de todo esse aprendizado, de, vamos dizer assim, fixar no cérebro, precisa ter esse período de sono. Quando a gente dorme também, é como se a gente desse ali um reset, entre aspas, em todas as nossas funções biológicas. Então, durante o dia, a nossa pressão ela vai flutuando. Quando você dorme, seu organismo vai baixando, que é para você começar ali um novo dia no seu parâmetro normal. A temperatura vai diminuindo, os batimentos cardíacos vão desacelerando, a própria liberação hormonal. Então, a gente sabe que os nossos hormônios não são liberados de modo regular durante o dia. É toda uma orquestra que cada um deles vai ser liberado em períodos diferentes. Alguns vão ser liberados mais à noite, alguns na primeira fase do sono, outros na segunda fase do sono. Então, quando você não dorme bem, tudo isso vai ser desregulado, né? A imunidade da criança pode ficar pior, porque a gente sabe que o sono também é fundamental para a formação da imunidade. Então, o aprendizado dela não vai ser tão bacana, né? O rendimento nas terapias dela vai ser menor. Sim. E esse é um ponto importante, porque eu tenho visto crianças que a gente fala muito sobre terapia intensiva, né? E, de fato, a gente tem evidências de que para você ter um resultado mais eficaz, você tem que ter uma certa intensidade, né? Não adianta fazer, 30 minutos de fono, 30 minutos de psicólogo e achar que vai ser o suficiente. Mas a gente também tem que tomar cuidado para isso não ficar tão intenso, por exemplo, e tirar o sono da criança. Como se sono fosse algo menos importante do que as terapias, né? Pois é, então tá tudo muito interligado. É tudo interligado, porque assim, a criança tem que dormir o tempo certo, tem que fazer a terapia no tempo certo, tudo no tempo certo, para não ter nada muito massivo para a criança também, né? Exatamente. E esse distúrbio do sono, ele pode ser alguma coisa ligada à genética? Não. Então, assim, se a gente for pegar ali as causas, né, desse aumento de distúrbios de sono no autismo, na verdade, são vários fatores associados, tá? De fato, existem algumas síndromes genéticas, sim, especialmente quando é ligado à deficiência intelectual. Então, a gente sabe que a deficiência intelectual, por si só, ela vai alterar a arquitetura do sono e vai favorecer a presença de distúrbios. Então, se é um autista que tem deficiência intelectual, a chance dele ter um distúrbio de sono é maior. Mas não é só isso, tá? A disfunção sensorial, que está ali presente em praticamente 100% dos autistas, vai influenciar, porque eles podem ser, por exemplo, mais sensíveis aos estímulos externos. Então, às vezes, uma mini frestinha de luz, um barulho de pequena intensidade pode causar um desconforto maior para eles e isso impactar mais no sono. Alguns autistas podem ter uma dificuldade maior da percepção do próprio corpo, né? Então, assim como alguns não conseguem perceber tão bem quando estão com sede ou quando estão com fome, isso pode levar a uma seletividade alimentar extrema ou, às vezes, a uma compulsão alimentar. Para eles terem essa dificuldade de perceber os próprios sinais, isso pode impactar no sono também. Então, de não conseguir perceber também que está com sono, de que precisa descansar, e aquilo acabar levando a uma agitação exagerada e as crianças ficarem lutando contra o sono. Então, é uma série de fatores, tá? Falando da questão genética, existem síndromes genéticas, como, por exemplo, a síndrome do X frágil, que pode
cursar com quadro de autismo, que vai dar ali alterações crâniofaciais, que podem fazer com que essa criança tenha uma maior chance de apresentar uma apneia do sono, dependendo da alteração Da alteração que... do exame que der. Exame não, que faz. Isso é um exame de sangue que caracteriza essa síndrome. A síndrome do X frágil é a causa genética mais comum do autismo. Das síndromes genéticas, ela é a mais prevalente, mas mesmo assim comete um percentual pequeno, assim, eu não sei de cabeça, mas eu diria ao redor de 5%. Ah, sim. Então são vários fatores que vão levando a esse desfecho. Assim, voltando um pouquinho aqui, você teria algum horário ideal para criança ir para cama, para criança acordar? Qual o horário ideal para criança dormir ou vai de criança para criança? Essa pergunta é muito interessante, tá? De fato, quando a gente fala de sono, existe uma variabilidade individual muito grande, tanto na questão de tempo total de sono que cada criança necessita, tanto pela questão do cronotipo, então algumas são mais matutinas, algumas são mais vespertinas, mas de modo geral, tá? A criança ela tem uma tendência a ser mais matutina. O que seria isso? O natural da criança é dormir cedo e acordar cedo, tá? Dentro desse natural vai ter ali uma variação. Então, a gente sabe que existem aqueles matutinos extremos, que são aqueles bebês que acordam 5 horas da manhã, às vezes pronto para começar o dia, e quando der 5, 6 horas da tarde já estão ali caindo de sono. E tem alguns que vão postergar um pouco mais. Quando a gente já vê a nível de artigo científico, eles utilizam, em geral, como ponto de corte às 9 horas da noite, tá? Então, a recomendação, quando você vai ver ali da academia de sono, das academias de pediatria, seria a criança estar na cama até esse horário, tá? E quando isso não acontece normalmente, tá? Tem algum fator externo associado. Seja uma família que é mais vespertina e a criança vai acompanhando o ritmo daquela família, uma família que fica com telas até muito tarde. Enfim, em geral, é por algum fator externo. E como a criança tem essa tendência a ser mais matutino, se eles vão para a cama mais tarde, é muito comum que eles não consigam compensar esse tempo de sono. Cedo e aí vão ficando privados cronicamente. E assim, o sono dos pais também atrapalha no sono das crianças? A forma que o pai dorme mais tarde, a mãe dorme mais tarde, atrapalha também ou não? Acaba influenciando se a criança quiser seguir esse ritmo dos pais. Então, por exemplo, às vezes o pai chega do trabalho muito tarde, né? Então é comum hoje em dia, né? A família trabalha às vezes 8, 9 horas por dia, tem família que mais do que isso, e pega ali 1 hora de trânsito, 2 horas de trânsito. E às vezes o pai chega do trabalho 8, 9 horas da noite. Quantas vezes eu não atendi isso no consultório? Sim. E ele tá com saudade, ele quer ter um momento... Ter um momento com a criança. Com essa criança que é válida. Claro que a gente quer fortalecer a conexão dos pais e dos filhos, mas isso não pode ser às custas da privação de sono. Sim. Então, a criança já estava ali preparada para dormir, chegou o pai, chegou a mãe, ela vai ficar ali, ficou longe o dia inteiro, tá com saudade, quer brincar junto. Então, isso tudo vai influenciando, e o contrário também. Como eu falei, se aquela criança não dorme, os pais também não vão dormir. E tem alguma intervenção comportamental que pode ajudar no sono? Tem muitas, tá? Você pode citar algumas pra gente? Eu acho que assim, o primeiro passo é a gente entender o que está acontecendo com aquela criança, né? Não tem como a gente falar de intervenção sem saber a origem. Falar igual tratar tosse. As pessoas já dizem, me dá um xarope para tosse, mas qual é a causa da tosse? É uma sinusite? É uma rinite? É uma asma? É um resfriado? Então, para a queixa de sono é a mesma coisa. A gente precisa entender, quando a gente está falando de distúrbio de sono, a gente está falando ali de um guarda-chuva muito amplo que podem envolver diversas questões, né? Então, por exemplo, se essa criança é uma criança que ronca, que é uma criança que respira pela boca, que tem um sono muito agitado, que está fazendo uma apneia do sono, vamos tratar essa apneia para melhorar o sono, né? Mas falando sobre a insônia, que costuma ser a queixa principal, né? A queixa mais frequente do consultório. Então, o primeiro passo, como eu falei, é a gente descartar qualquer outra comorbidade, né? Que não esteja ali confundindo a gente, tá? Feito isso, não, olha, não tem nada, ele respira bem, ele não tem nenhuma outra comorbidade, nenhum outro distúrbio de sono associado, é só a insônia. Então, primeiro a gente tem que avaliar como é que tá a rotina dessa família, né? Essa criança, ela tem um horário regular para dormir, um horário regular para acordar, né? E isso é todos os dias, tá? Se essa criança, ela tem uma diferença maior do que 30 minutos
no horário que ela dorme durante a semana pro final de semana, que é muito comum também, a criança ela é acordada todos os dias 7 horas da manhã para ir para terapia e final de semana, quando não tem compromisso, ela dorme até 10 horas. Então é um sinal pra gente de que não tá tão legal, né? Sim. E eu gosto muito de preencher um diário do sono, que é um papelzinho que a família vai literalmente anotar ali o horário que essa criança está dormindo, está acordando todos os dias. Então a gente avalia essa Pra poder rotina. tratar de uma forma mais certa também, Sim, né? a gente ajusta o horário das sonecas, se é uma criança que ainda tem essa necessidade de fazer soneca para que isso ocorra ali de modo regular. Vamos ver como é que tá esse ritual do sono, porque a criança ela não tem um botãozinho de liga e desliga, né? Ela, não adianta você estar ali numa estação correndo pela casa com tudo aceso, que diz a família fala, não, mas na hora de dormir o quarto é uma escuridão. Você não enxerga nada na frente, eu apago todas as luzes, eu coloco blackout, eu fecho a cortina, mas como é que estava antes? Não adianta essa criança estar no tablet, ou estar com todas as luzes da casa acesa, e de repente apagar a luz e achar que ela vai dormir na hora e não vai, né? Não vai, né? Então eu falo, a gente foi criado pra... Nosso organismo é o mesmo do tempo das cavernas. Eu brinco que não era assim. É meio-dia, de repente vem o eclipse solar e tudo fica escuro. Não, tem o entardecer, né? Então a gente precisa permitir que esse entardecer também entre na nossa casa. Chegando o próximo horário de dormir, 2 horas antes, vamos suspender as telas? Se é uma casa muito iluminada, e eu vejo que é um padrão nosso, né? Você pega aquelas casas casa projetadas por arquiteto, né? tem 20 spots no teto e aquele clarão. Vamos tentar deixar uma luz indireta? Para já ir deixando esse ambiente mais aconchegante? Vamos tentar fazer uma brincadeira mais tranquila? Porque a criança ela vai ficar mais agitada na próxima hora de dormir. O adulto tem que ficar mais tranquilo. Então, vamos diminuindo esse ritmo. Vamos criar um ritual para esse sono. E para os autistas, como eles têm essa dificuldade na linguagem, uma coisa que funciona muito é você usar uma pista visual. Então, você pegar ali, principalmente quando a criança tem um prejuízo maior na linguagem, um quadrinho, olha, então agora você vai tomar banho, depois a gente vai ler uma história, depois você vai dormir. Aquela sequência sempre, porque já que eles têm dificuldade de perceber esse sinal interno do sono, quando você organiza isso externamente, você facilita o caminho dele. Tá, então primeiro a gente tem que organizar todas essas questões, organizar o horário da refeição, porque isso também está muito interligado à nossa rotina, para a gente sinalizando para o nosso reloginho biológico que é hora de dormir, tá? Tá tudo muito organizado, mas mesmo assim a criança continua com muitos despertares à noite. Muito comum que haja também alguma associação que essa criança tem para o adormecer que está dificultando com que ela consolide o sono, tá? O que seria isso? Então, a gente tem que lembrar, primeiro, que ninguém dorme uma noite inteira, né? A gente passa por vários ciclos de sono. Isso. E entre cada ciclo, a gente faz um breve despertar. E, além disso, todo mundo tem o seu jeitinho de dormir. E isso, pra gente que é adulto, também é tão comum, mas a gente isso não repara, porque é tão intrínseco na gente. Eu falo, se você vê um casal, né? Um casal que divide a mesma cama. O que é o normal? Um tem ali, vai dormir sempre do lado direito e o outro sempre do lado esquerdo. Muito difícil de ver ali um casal que fica trocando, né? Às vezes você vai para um hotel e você vai lá dormir naquele mesmo lado que você dormia na sua casa. Por quê? Porque tudo isso faz parte do seu ritual de sono, da sua associação de sono, né? Com a criança é a mesma coisa. Qual é a diferença da criança para o adulto? Primeiro, o ciclo de sono é mais curto. Então, se para um adulto o ciclo de sono dura entre 1h30 e 2 horas, para a criança, no recém-nascido, vai durar 50 minutos. E vai prolongando então menor, só depois dos 6 anos que vai chegar nesse tempo. Por isso que eles despertam de hora em hora. E o segundo ponto é que essa associação, em geral, é feita com os pais. Então, se para o adulto ele desperta de madrugada... eu tô acostumada a dormir de lado com a perna dobrada. Quando eu desperto de madrugada, eu vou virar de lado e vou dobrar minha perna. Sim. Mas se a criança, o dormir dela está no colo dos pais, ou alguém abraçadinho na cama, e quando ela chega de madrugada, esse ambiente está diferente... Ela vai acordar e vai despertar. Ela vai acordar, vai despertar e não vai conseguir voltar a dormir. Então, nesse caso, a gente precisa ir gradualmente ensinando essa criança a ir dormindo com mais autonomia. Então, a gente vai fazer uma lista ali de todas as associações que essa criança precisa e vamos tirando uma a uma no começo da noite. À medida que essa criança for tendo mais autonomia para dormir, vai ser mais fácil ela conseguir consolidar esse sono noturno. Sim. E assim, quando é indicado o uso de medicamentos para tratar essas crianças autistas?
Quando é indicado o início desse tratamento? Então, essa é uma pergunta interessante também, tá? Não existe nenhuma medicação que seja aprovada, nem pela Anvisa, nem pelo FDA, que seria ali a Anvisa americana, para tratamento de distúrbio de sono em menores de 18 anos. Não existe. Nenhuma, tá? Então, qualquer medicação que a gente fizer sempre vai ser off-label, tá bom? O que a gente precisa lembrar? Independente de ter indicação de medicação ou não, a gente tem que fazer o básico, sabe? Porque, infelizmente, eu vejo muito, porque é difícil, né? Isso que eu tô falando, assim, na teoria até pode parecer simples, na prática é muito difícil. Como eu falei, as famílias que já estão cansadas, que já estão sobrecarregadas, que às vezes é aquilo assim, tá difícil, mas eu tô acostumada com esse difícil. Pra mudar, eu vou ter que ficar mais difícil ainda, ou antes de melhorar, vai dar uma piorada, né? Porque você vai mudar aquilo. Sabe que são crianças mais rígidas, com maior apego à rotina, então você vai ter que quebrar isso tudo. Nem sempre é tão simples, tá? Mas a gente precisa fazer esse beabá antes. Não tendo resposta, tá? Você vê que tá seguindo tudo direitinho. Ou é um caso mais grave, que a família tá tão exausta e não consegue, de fato, colocar aquilo em prática, a gente pode, sim, utilizar algumas medicações. Mas, como eu falei, tudo off-label. Off-label. Sim. Mas, assim, esses medicamentos são prescritos normais e tem efeitos colaterais ou é só, vamos supor, terapêutico? Então, sempre não existe medicação na medicina que não tenha efeito colateral, tá? Se a medicação ela é 100% isenta de efeito colateral, significa que ela também não tem um efeito terapêutico. Então, até o remedinho que você dá, a gotinha para febre, vai ter efeito colateral. Então, por isso que sempre que a gente vai começar uma medicação para qualquer coisa, isso eu não falo só de remédio controlado, tá? Qualquer medicamento a gente vai botar na balança se os riscos dos efeitos colaterais são maiores do que os potenciais benefícios para poder escolher, tá? A melatonina, que ela, apesar de ter sido registrada aqui no Brasil pela Anvisa como um suplemento alimentar, ela é, na verdade, um hormônio, que é o nosso hormônio facilitador do sono, que é uma medicação que pode ser utilizada em alguns casos de insônia, tá? Mas, assim, isso tem que ter um acompanhamento médico, para você saber o horário certo que você vai dar, a dose que você vai dar, o momento que você vai dar, e junto com essas terapias comportamentais. E existem algumas outras medicações que a gente pode utilizar também, mas é uma coisa muito, muito individualizada mesmo. É difícil até, porque fica às vezes com receio de falar e isso levar a uma automedicação. Mas, de fato, assim, em crianças autistas, é comum, sim, a gente precisar de medicamentos, tá? Mais do que em crianças típicas, por exemplo, que a gente não tem que usar em praticamente 100% dos casos. Então, doutora, você pode compartilhar com a gente como o ambiente de sono pode ser ajustado para a criança ter uma noite melhor de sono? Então, assim, como eu falei um pouquinho antes, né? Os autistas, eles tendem a ter disfunções sensoriais que podem impactar também na questão do sono, né? Então, é mais comum que pequenas perturbações do ambiente acabem interferindo no sono deles também. Então, a gente tem que tomar cuidado, primeiro, com a questão da escuridão, né? Idealmente, o quarto ele tem que ser ali um breu total, a ponto de você colocar a mão na frente do seu rosto e não conseguir enxergar a sua mão, tá? Tentar diminuir ao máximo a questão do barulho, né? Uma dúvida muito comum que eu recebo é sobre o ruído branco. Se poderia ser utilizado. Eu já pesquisei muito sobre isso na literatura. O ruído branco, então, seria uma frequência sonora contínua, né? Que falam que poderia ajudar a adormecer, a consolidar melhor o sono. A gente não tem muita evidência que fale sobre o ruído branco, nem sobre sendo benéfico, nem como trazendo algum prejuízo. O relato das famílias é que, de fato, tende a ajudar, principalmente as famílias que moram em lugares muito barulhentos, né? Às vezes, na hora da soneca... eu lembro que eu atendi uma família que ela falava que na hora da soneca sempre passava algum desses vendedores, o carro de ovo, enfim, e sempre acordava a criança. Então a mãe acabava usando o ruído branco para ali fechar as janelas e tentar abafar um pouco o barulho do ambiente. Então falo que a gente tem que sempre testar. Não recomendo de rotina, mas se a família quiser utilizar, tomar cuidado principalmente com a altura. Para não ser muito alto, até dar acabar incomodando a criança. Incomodar, ao invés de ajudar, né? Exatamente. E uma outra estratégia
que também não tem muita evidência científica na literatura, mas que eu vejo que traz uma ajuda em alguns casos, são os lençóis sensoriais. Então, a gente tem um lençol que ele é feito com elastano, que você pode prender embaixo do colchão, que ele dá uma compressão suave na criança, dá ali uma sensação de acolhimento. Para algumas crianças, ajuda a consolidar o sono. E a gente tem também algumas mantas ponderadas, que elas têm como se fossem uns pezinhos, né? Que ela deixa a criança mais aconchegada e pode dar um maior conforto e fazer com que eles consolidem mais o sono noturno. Só é importante lembrar que essas questões só podem ser utilizadas em maiores de 2 anos, tá? Porque em crianças menores isso pode aumentar o risco da morte súbita do lactente. Mas sendo maior, tendo bom desenvolvimento motor e tudo, você pode tentar. Então, tem criança que ajuda muito, tem criança que fica muito incomodada, porque a gente sabe que o perfil sensorial de cada criança é muito diferente. Também não é o que ela quer pra ela agora no momento. A criança é uma coisa que talvez que ela não precise, né? Sim, alguns isso pode. E a temperatura, isso é um ponto muito importante também. Porque eu gosto de brincar que mãe adora aquecer criança, né? Botar um casaquinho, botar uma meia, botar uma touquinha, cobrir a criança com cobertor, às vezes vem aquele desespero. Mas, doutora, eu cubro ele tira tudo no meio da madrugada. Porque o friozinho, ele é amigo do sono, tá? Então, não precisa aquecer a criança excessivamente. Toda, né? Tentar deixar o quarto mais fresquinho, porque como a gente, durante a noite, ele tem uma queda da temperatura corporal, se esse ambiente fica muito quente, isso vai favorecer o sono a ficar mais fragmentado. Você pode dar um pouquinho da sua opinião também sobre cama compartilhada? Então, esse é um tema polêmico, uma dúvida que sempre surge no consultório, tá? O que a gente tem de evidência? Assim, a cama compartilhada em si não vai gerar um prejuízo no desenvolvimento daquela criança, porque eu vejo gente que trouxe relatos, disseram que ele não tá falando porque dorme comigo, ou porque não tá construindo a independência, ele tá muito mimado por dormir junto. Não tem nenhuma evidência disso nesse sentido, de que vá prejudicar o desenvolvimento, de que vai deixar a criança mais ou menos apegada aos pais, nada disso, mais ou menos independência, né? Independência a gente constrói acordado e não dormindo. Então, eu costumo dizer que é uma escolha de cada família. Não é um médico que tem que decidir isso, tá? É a família que tem que decidir. Um ponto importante só é a gente saber que a gente precisa lidar com as consequências das nossas escolhas, sejam elas quais forem. Então, não adianta, por exemplo, eu querer deitar junto com a criança ou botar ela para dormir na minha cama e depois levar ela para a cama dela na madrugada e achar que ela vai dormir a noite inteira ali. Ou achar que não, de vez em quando eu vou dormir junto, mas os outros dias eu vou querer que ela durma na caminha dela. Porque, como eu falei, a criança ela vai gerando as associações, vai gerando aquele hábito. Então, a gente precisa definir o que eu quero para minha família, né? O que eu acredito que é melhor para mim e para os meus filhos. E lidar com isso. Se for fazer a cama compartilhada, ok. Mas saber que não adianta depois querer tirar rápido de uma hora para outra. Querer tirar rápido de uma hora para outra, que a criança vai aceitar isso, né? A criança também, ela não é um boneco. É um boneco, né? Isso aí. Mas se tá bem para a família inteira, se tá funcionando, eu não me oponho, tá? Só lembrando sempre, né, que se a criança tá lá na cama, vocês não devem utilizar aquele óbvio que precisa ser dito para ter relações sexuais, nem nada do tipo. Porque mesmo se a criança estiver dormindo ou aparentemente dormindo, isso pode ser, sim, prejudicial para ela, tá? Mas respeitando isso, respeitando esse tipo de intimidade, de ter em outro lugar, se optar pela criança ficar na cama, não vejo isso como algo prejudicial de nenhuma forma. E assim, tem alguma coisa, algum gatilho que acontece que a criança tenha mais pesadelos de noite, alguma coisa ou não? E antes de falar isso, só falar um outro ponto da cama compartilhada que eu esqueci de reforçar, que também acontece muito, não tem problema, como eu falei, a criança dividir a cama dos pais, mas isso se torna um problema se a criança começar a seguir o ritmo dos adultos. Que aí entra naquilo que você falou antes, né? A criança vai dormir muito tarde. Eu durmo junto com meu filho, mas eu durmo 11 horas da noite, logo meu filho vai dormir 11 horas da noite.
aí sim isso se torna prejudicial para a criança. Né? Se torna um problema. Até porque a necessidade de sono dela é muito maior do que a de um adulto. Os horários são diferentes. Então, se você optou pela cama compartilhada, você precisa entender que vai ter que deitar com aquela criança no horário para a criança. Nem que ela pegue no sono, você saia um pouquinho e depois volte. Então, esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Sim. Agora, qual foi a dúvida do pesadelo? Se tem algum gatilho que acontece durante o dia para a criança ter mais esses pesadelos à noite ou não? Seria coisa normal mesmo da criança. Então, assim, o pesadelo, seria um sonho que ele vem acompanhado de uma emoção disfórica que traz um desconforto para aquela criança, seja raiva, seja medo, seja angústia, que vai despertar essa criança, tá? E vai fazer com que ela tenha dificuldade de voltar a pegar no sono. E eu acho importante esclarecer, porque as pessoas confundem muito, né? Pesadelo com terror noturno, com outros distúrbios de sono, ou a criança tá chorando ali dormindo e a família acha que tem um pesadelo, tá? E não é. Então, a gente não vê o pesadelo em si. Enquanto a criança está tendo pesadelo, ela está dormindo, pode até ter uma aceleração da frequência cardíaca, mas que dificilmente vai ser perceptível. A gente vai ver que a criança acordou assustada e se ela tiver uma linguagem para tal, ela vai relatar ali aquele pesadelo. Ter pesadelos eventuais pode acontecer com qualquer criança, tá? Mas se isso começar a ser muito frequente, a gente chama isso de transtorno de pesadelos, que é aquela criança com muita frequência desperta de madrugada, chorando, com medo de voltar a dormir, e aí pode passar a ter resistência de ir para a cama por conta desses pesadelos, tá? Questões que acontecem durante o dia podem sim influenciar, porque a gente sabe que os nossos sonhos, eles são influenciados pelo aquilo que a gente vivenciou durante o dia. Então, se essa criança, por exemplo, está tendo acesso a conteúdo violento, que ela não deveria. Algum filme, alguma coisa que os pais estão vendo? Eu já tive criança que via aquele Momo, não sei se você sabe o que é, um monstrinho na internet. Um monstrinho, sim. Então ela passou a ter pesadelo com ele depois que viu aquele vídeo. Se a criança, às vezes, vê um noticiário, a família acha que não está prestando atenção, mas está ali aqueles programas que só passam tragédia, a criança está absorvendo aquilo pode sim repercutir no pesadelo. Das então, a gente tem sim que estar ligado a isso, tá? E o tratamento normalmente é comportamental. Então, com um psicólogo que vai traçando estratégias ali de relaxamento, tranquilizar essa criança. Dependendo do caso, a gente pode fazer o que a gente chama de... Esqueci o nome agora, se não me engano, é terapia de imagem reversa. Que você vai trabalhando com a criança um desfecho diferente daquele pesadelo para ela tentar... durante ele, conseguir colocar em prática aquilo diminuindo. Então, as psicólogas costumam fazer um trabalho muito, muito bacana nesse sentido. Sim. E você teve alguma experiência que seja marcante para você trabalhar com crianças autistas? Então, com relação ao sono, eu tive muitas, né? Inclusive, hoje eu atendi uma criança de uma família muito bacana, mas que tem um distúrbio de sono muito desafiador. E ele me fez me fez ver, assim, né? Eu usei ele até como exemplo prático nas minhas aulas, o quanto é importante a gente saber abordar as queixas de sono. Porque foi um menino que chegou para mim muito pequenininho, ele tinha uns 3 aninhos, se não me engano, um autista nível de suporte 3, e ele chegou usando 7 ou 8 medicações. Caramba! Então, assim, era uma família muito angustiada, que buscava ajuda médica, e aí era só isso, começa a medicação, começa a melatonina, começa... Ixizine, começa fitoterápico, começa isso, começa aquilo. E o menino, cada vez que você dava mais medicação, ele ficava com sono pior, né? Porque eu falo, não adianta você ficar, sabe? Dar remédio, qualquer macaco treinado faz. Vamos entender o que está acontecendo, vamos saber a origem. E a gente precisou fazer todo um trabalho de desmame. Então, a gente foi aos poucos limpando as medicações, fomos colocando em prática as estratégias comportamentais, de fortalecer os pais, de começar uma terapia para essa criança. A gente conseguiu reduzir bastante. Então, de 8, ele chegou a ficar com 4, que ainda é muito. Ainda né? é muito mais. Ainda é muito, de fato. Já foi 50%, mas para quem usa, né? Pois é. E conforme a gente foi desmamando as medicações, o sono dele melhorou muito. Caramba. Então, isso me marcou muito, assim, porque... Como eu falei, né? Desgasta a família toda. Então, assim, é aquela família que chega no consultório exausta, sabe? Os pais com olheira profunda, cansados, desesperançosos. Então, a gente não trata a criança, a gente precisa tratar a família. Sim, né? Então, a gente precisa criança, levar né? isso com
com seriedade mesmo. Sim. E o que mais gratifica hoje o seu trabalho com crianças com autistas? É justamente você ver A melhora. Nem só a melhora, mas assim, é você ver a família aprendendo a aceitar aquela criança, você conseguir incluir essa criança na sociedade, você ajudar lá a poder frequentar uma escola, fazer as atividades normais de qualquer criança. Isso realmente é muito gratificante. E assim, que conselho você daria hoje para os pais que acabaram de receber o diagnóstico de um filho autista? Eu acho que é lembrar que o diagnóstico não é um destino, o diagnóstico não é um mapa astral, né? É um ponto de partida para você poder ajudar o seu filho da melhor forma, né? E talvez a infância dele ou a vida dele não vai ser 100% como você planejou, mas isso não significa que ele não possa ter uma vida gratificante, que ele não possa ter uma vida feliz, que ele não vai te proporcionar muitos ganhos na sua vida. Agora, para a gente quase finalizar, como as pessoas podem entrar em contato com você para poder marcar consulta, algumas coisas assim? Como é que seria isso? Então, acho que o jeito mais fácil é nas redes sociais. Então, eu tô no Instagram Neuro Sem Neura. Lá tem todas as informações sobre atendimento. Eu atendo em consultório próprio aqui em Niterói e também por telemedicina. Então, é só mandar uma mensagem que eu tô à disposição para ajudar vocês. E assim, você também tem os livros. Sim. Qual seriam esses livros? Fala pra gente um pouco. Então, eu tenho 3 livros, tá? Um primeiro deles foi o Antes que Você Cresça, que foi um livro com perguntas para as crianças fazerem, para os pais fazerem as suas crianças e conhecer mais sobre os filhos, né? Então, perguntas sobre a escola, sobre a intimidade, sobre os sentimentos, para a gente conhecer mesmo a criança como um todo e você poder ter um registro disso e você ir acompanhando. Porque eu criei justamente com o objetivo de você poder ir repetindo as perguntas pro seu filho conforme ele for crescendo. E com isso você poder ter esse registro. Tenho também o Antes que Eu Chegasse, que é um livro para você conhecer a história da sua família. O Sono Infantil Sem Neura, que foi um livro que eu escrevi para as famílias justamente para compartilhar todo esse meu aprendizado sobre sono, para que as famílias consigam colocar isso em prática, né? E especificamente para os colegas, médicos, terapeutas que me acompanham, que querem aprender mais sobre sono, eu recomendo que siga o Trio do Sono, que a gente tem cursos para... É o Instagram mesmo? Trio do Sono? Trio do Sono, isso. Trio do bacana. Sono, tudo junto. E a gente tem cursos, inclusive, específicos para autistas. A gente tem o curso Sono e Autismo, que a gente fez justamente para compartilhar esse conhecimento, né? Porque eu falo, é muito gratificante poder atender as famílias, poder ajudar as famílias, mas eu sozinha alcanço muito pouca gente, né? Então, nosso objetivo é capacitar profissionais para que cada vez mais crianças sejam vidas em sua integralidade. E não existe saúde sem olhar para o sono dessa criança. Com certeza. E assim, para a gente finalizar agora, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para pais, profissionais de saúde, terapeutas, para qualquer pessoa, ou tudo junto ou separada? Tem alguma mensagem que você queria deixar? Então, quero agradecer mesmo o convite, tá? E reforçar isso que eu já falei para vocês, assim, dormir não é perda de tempo, dormir é importante, então priorizem o sono do filho de vocês. Tá bom, obrigado, tá bom? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado.